Pode permitir, pode começar. Tá? Glória a Deus. Pega a palavra, filhão. Deus abençoe. Tá. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É motivo de muita alegria poder estar aqui, poder trazer a palavra de Deus, compartilhar com os irmãos, daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Abra a sua Bíblia aí em Romanos, o capítulo 11, a partir do versículo 33. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 33. O título diz: Hino de louvor a Deus. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Irmãos, podem tomar assento. Amém, meus irmãos? Palavra do Senhor. Glórias a Deus. Meus irmãos, ao considerar esta palavra, é uma palavra que o Senhor tem colocado em meu coração já faz alguns dias, eu tenho refletido sobre esse assunto, e eu me pego pensando em que a carta de Paulo aos Romanos, ela é considerada por muitos como o Evangelho de Paulo. Ora, se porventura possa existir algumas dúvidas, ou mesmo falta algum entendimento a respeito do Evangelho de Deus, ou mesmo sobre a salvação, o propósito de salvação de Deus para com os homens, se há ou paira alguma dúvida, quando você lê os Evangelhos, quando você vai ler a carta de Paulo aos Romanos, ali tem toda a explicação para estes assuntos. Glórias a Deus. É por isso que é considerado como o Evangelho de Paulo. Aleluia, meus irmãos. Nós vemos que Paulo ele vem falando sobre os planos de Deus para a salvação dos homens caídos. Já no capítulo 1 ele começa ali fazendo uma narrativa a respeito da situação do homem e da mulher afastados da presença de Deus. Pessoas que vivem a vida na prostituição, que vivem a vida na idolatria, que vivem a vida dispersos nos mais diferenciados tipos de pecados. Pessoas que afastados da presença do Senhor e pior, sem perspectiva de salvação. Não adianta a pessoa querer eleger para si entidades e dizer que essas são deuses para a sua vida, porque nós sabemos que fora do Senhor não há salvação. Pois não foi dado nenhum outro nome entre os homens que importa que todos sejam salvos, a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus.
e fazer o quê? Tantos sacrifícios para nada. Quando Paulo vai fazer aquela menção áurea e vai dizer: mas o meu justo viverá da fé. Não é por causa das obras, não é por causa de boas feituras, não, é através da fé. E Paulo vai então intensificar as suas explicações a respeito dessa grande maravilha de Deus, a respeito dos seus propósitos eternos para com a humanidade. É notório que muitas coisas são difíceis de entender, difíceis de compreender. E uma grande questão aqui é que nós somos criaturas de Deus. Deus é um ser eterno. Os nossos parâmetros e a nossa forma de compreender, ela gira em torno do tempo como nós conhecemos. Nascemos, vivemos e morremos. Tudo tem para nós início, meio e fim. Ora, esse microfone não existia, alguém foi lá e construiu ele, fez ele, colocou à venda, ele está em utilização. E com o passar dos muitos e muitos anos, mesmo havendo-se reparos, vai chegar uma hora que não vai mais ter conserto, vai acabar, porque não é para sempre. E assim são todas as coisas. Construções, hoje são magníficas construções, são utilizadas e no futuro acabam em ruínas, sendo destruídas. Tudo, nós entendemos a vida assim, começo, meio e fim. E quando nós partimos para o olhar divino, nós temos tal dificuldade, porque Deus é um ser eterno. A eternidade em Deus não é uma contagem ilimitada de tempo, não. Sabe por quê? Porque Ele criou o tempo. O tempo lhe obedece, está nas palmas das suas mãos. A eternidade de Deus não há tempo. Como que eu vou entender isso? Porque para mim tudo tem que ter começo, meio e fim. Deus não tem começo, não tem meio e não tem fim. Tecnicamente falando, dentro da teologia, Deus nem existe. Ué, pastor, agora mandou heresia? Não, Deus não existe, sabe por quê? Porque o conceito de existência é que em algum momento tem que passar a existir. O conceito de existência antes não existia, em algum momento passou a existir, e então começa-se a contar. Deus não tem isso. Ele não existe. Se alguém disser Deus existe, está errado. Ele não existe, Ele é. Só temos essa forma de poder falar sobre a eternidade, sobre Deus. Ele é. Eu existo, você existe, Deus é. Quem és tu para que eu vá até aquele povo e eu vá levar a tua palavra e dizer que é o Senhor que está me enviando? Quem és tu? Ele vai dizer: diga que o eu sou me enviou até vocês. Aleluia, meus irmãos. Se esse ser é um ser eterno, vocês já entenderam o conceito de eternidade de Deus? Ora, presumir que nós vamos compreender todas as coisas é no mínimo arrogância. Não. Nós compreendemos de Deus aquilo que Ele quis se revelar para nós.
Enquanto que você vai ver escrito na palavra, que é a dipirona dos teólogos, né? Quando a gente se encontra enrascado em algum assunto, não consegue resposta e vem a explicação. As coisas reveladas são para os homens, e as coisas ocultas são para Deus. Nem tudo nós vamos compreender, e eu te provo com alguns exemplos bíblicos. Quer ver só? Jó, mais ou menos na época que viveu Abraão. Jó era um homem íntegro, fiel, temente a Deus, desviava-se do mal, muito melhor do que muitos crentes que estão por aí hoje. Porque quem deu testemunho da vida de Jó não foi irmão fulano, irmão ciclano, não foi um pastor de igreja, não foi a esposa, não. Quem deu esse testemunho foi o próprio Deus. Vejam que a Bíblia vai dizer que houve uma reunião no céu, e dentre os que compareceram ali, compareceu também Satanás no meio. Deus viu a Satanás, tem gente que vê diabo em tudo e põe a culpa em tudo no diabo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês e vocês vão entender: Deus está acima de todas as coisas. O diabo estava lá, não tinha falado nada, foi Deus que falou com ele. Você veio da onde? Vim da terra, de passear e rodear por ela. Aí Deus vai, olha, quem toca no assunto é Deus. Viste o meu servo Jó, homem íntegro, fiel, temente a Deus, se desvia do mal. Aí o diabo vai falar também, ele é rico, né? Tem tudo. Mas se tirar a riqueza, ele vai blasfemar. Você sabe por quê? Porque tem gente que só serve a Deus quando as coisas estão indo bem. Quando as coisas apertam um pouquinho, a pessoa já murmura, já blasfema, já afasta da igreja, não quer mais saber de Deus. Provavelmente o diabo estava pensando nesse tipo de gente. Quando ele falou com Deus também, ele tem tudo. Tira para ver se ele não vai blasfemar na tua cara. Aí Deus falou assim: vai lá, só não lhe toque na vida, arrebenta com ele. E Jó lá embaixo sem saber de nada, sem saber de nada. Deixa eu dizer para vocês, existem muito mais coisas, nós não sabemos porque algumas nos são reveladas, outras nós só vamos saber na glória. E Jó ali na sua vida, e de repente tudo começa a dar errado. Perdeu toda a sua riqueza, perdeu seus filhos, tudo da noite para o dia. Depois foi tocado a sua saúde. E você pensa que Jó disse: o diabo está furioso? Não. Ele vai dizer assim: a mão do Todo-Poderoso está contra mim. Deus está pesando a sua mão contra mim. O meio que ele está usando para isso, se é os homens, se é diabo, se é demônio, se é anjo, se é a natureza, não importa, mas ele via que no final das contas, quem está sentado no trono e quem governa sobre todas as coisas é Deus. Ponha uma coisa na sua cabeça: o diabo não pode levantar uma pata se Deus não permitir. Ou você crê num Deus soberano, ou você crê num Deus mirrado, fraco, raquítico, que está disputando uma queda de braço com um inimigo do mal que está à sua altura e que por vezes o vence. É assim que muitas teologias ensinam por aí, mas está errado. Deus está no controle de todas as coisas, ainda que nós não tenhamos capacidade de compreender. Jó passou por isso. Os amigos de Jó também não entendiam nada.
Eles chegam lá com uma teologia furada, dizendo assim: isso, você está assim, é pecado. Você está com algum pecado oculto, por isso que você está doente, por isso que você não prospera, por isso que não abre porta de emprego, por isso que o relacionamento conjugal está arrasado. É pecado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: às vezes não é pecado, às vezes não é desobediência, não, às vezes é só um plano de Deus no mundo espiritual que nós não entendemos. Eu sei que no final das contas, o Senhor aparece para Jó um dia no meio de um redemoinho, porque Jó também questionou, ele não estava entendendo. Deus, quem dera ele não me matasse logo, não estava aguentando. E alguém vai querer criticar, ei, passe por 1/10 do que Jó passou, aí depois você abre a boca para criticar. Homens de Deus como Elias, no final da caminhada, ele pede o que para Deus? Me mata. Jonas, quando ele viu que Deus não matou o povo de Nínive, contrariado, ele disse o que para Deus? Me mata. Ora, Jó não estava compreendendo nada, e Deus foi lá então explicar para ele. E Deus é tão soberano, irmãos, Deus não precisa de se explicar para crente nenhum, para ateu nenhum, para presidente, para rei. Ele não se explica para ninguém. Ele só chega diante de Jó e pergunta para ele, depois de tudo que eles falaram, depois você leia o livro de Jó, e Deus vai perguntar para ele: onde estavas tu quando eu colocava limite nas águas do mar? Onde estavas tu quando eu colocava os firmamentos da terra, quando eu lançava os firmamentos do mundo? Onde você estava quando eu criava as estrelas e chamava cada uma pelo seu nome? Aonde você estava para poder me aconselhar? Quem me deu conselho para poder criar, para trazer à existência as coisas que não existiam apenas pelo poder da palavra? Onde estavas tu? Aleluia! Aleluia, glórias a Deus! E quando o camarada é crente de verdade, Jó cai de joelhos e ele vai reconhecer a grandiosidade de Deus. Ele vai dizer: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aconteceu, irmãos. Quem entende Deus, quem vai entender? Eu falei aqui sobre Jonas. Nínive, uma cidade, um reino perverso, ímpio, inimigos do povo de Deus, por vezes invadiram o reino de Israel, destruíam, matavam tudo, matavam os povos ao redor, eram ímpios, idólatras, feiticeiros, homicidas, prostitutos. E Deus então chama um profeta. Aleluia, Jesus. Irmãos, nós somos crentes, a gente não entende as coisas. Jonas era um profeta, ele era crente ou não? Crente, profeta. Deus chama Jonas: vai lá em Nínive pregar para aquela cidade. Vai para Nínive. E João pega um barco e vai para Tarsis. Tarsis hoje é mais ou menos onde está a Espanha. Nínive é onde está o Iraque. Então, geograficamente, você assim, vai para Nínive. E Jonas pega um barco e vai para Espanha. Tem a ver o caminho? Não vou. Não quero pregar.
E aí as pessoas vêm falar sobre livre-arbítrio, né? Eu tenho dificuldade com esse negócio. Eu sei que a gente tem arbítrio. É arbítrio. Livre. Tá uma coisa errada aqui então, né? Jonas vai, não vou. Ué, Deus respeita o livre-arbítrio, irmã? Deus respeita? Vê a tempestade sobre o barco. Vira, não vira, afunda, não afunda. Aqueles homens, cada um clamando para os seus deuses. Tudo quanto é deuses. Eram pagãos, estavam clamando, desesperados. Temendo aquela situação. E o mais errado naquele barco era justamente o crente. O mais errado naquele barco era o crente, mas porque aquela maldição veio sobre eles por causa do cara que estava dormindo lá no... Não, vai lá, vão lançar sorte aqui, porque já jogou as cargas tudo fora, já lançou tudo no mar, não adiantou nada, vai virar o barco, não vai, nós vamos morrer. Vão lançar sorte. Lançar sorte é uma prática também pagã, antiga. Vai lá, não sei o que eles fizeram, de repente fizeram com palitinho, né? Quem tira o palitinho maior vai explicar, eu não sei o método que eles usaram, mas fizeram lá. Outra coisa que a gente também não entende, né? Caiu em quem? Então não está nesse negócio de tirar sorte, não sei, a Bíblia diz que caiu no Jonas. É uma coincidência tremenda, né? Não é verdade? Cai no Jonas, explica pra gente. Por que está acontecendo isso? De onde você vem? Quem é o seu Deus? Sou israelita. Eu sou o servo do Deus que criou os céus e a terra, o Deus Todo-Poderoso, e eu estou fugindo da presença do meu Deus. A Bíblia vai dizer que aqueles homens ímpios, pagãos, temeram. Estamos perdidos, pensaram eles. Eles disseram, não tem um jeito, o problema é comigo. Vai morrer todo mundo por causa de mim, não, me joga no mar. Aí eu te falo, o cara prefere morrer do que fazer a vontade de Deus, né? Tem um monte de crente por aí que está assim. Ele prefere morrer do que se dobrar à vontade de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus decide que algo vai ser feito, vai ser feito. Tu já viu um mar em fúria? Joga na água. Chance de sobrevivência, humanamente falando, é zero. Cai na água, o mar se acalma, o vento cessa de soprar. Gente, o Jonas estava pesado. Acabou a tempestade e aqueles homens então começaram a glorificar e exaltar a Deus. Vai o profeta para o fundo do mar, vai morrer, não vai morrer. Deus envia um grande peixe, ó. Jonas lá no ventre do peixe, ele clama a Deus, ele ora a Deus. Deus então faz o peixe vomitar ele numa praia. Não foi Nínive, porque Nínive não tem praia. Aprenda isso, quando você ouvir alguém dizer o peixe levou e vomitou Jonas na praia de Nínive. Nínive não tem praia. Da praia mais próxima até onde ele teve que ir, ele caminhou aí uns 800 quilômetros. Mais do que daqui a São Paulo. Caminhou alguns dias ainda. Chegando lá, Jonas prega uma mensagem, irmãos. Preste atenção aqui. Numa má vontade. Ele chega no centro da cidade e diz assim: daqui a 3 dias Deus vai destruir essa cidade. Essa foi a mensagem de Jonas para Nínive. Ele poderia chegar lá fazendo uma explanação, né? Vocês estão vivendo assim, assado. Deus não se agrada dessas coisas. Deus chamou vocês para um propósito, para algo maior. Se arrependam, porque Deus é misericordioso. Ele podia. Não, Deus mandou pregar. Daqui a 3 dias Deus vai destruir tudo. Começou a pregar. Sabe o que aconteceu? Hoje a gente, feito pavão, tenta trazer as mensagens mais bonitas e às vezes não acontece nada. Jonas prega essa mensagem na maior mal vontade, uma frase. Sabe o que aconteceu?
O povo creu. O povo creu. Quem entende a mente de Deus, quem entende o agir de Deus. Jonas está ali perdido, não entendeu nada, não sabia de nada, contra a vontade dele, teimoso, na desobediência, vai lá, prega de qualquer jeito. O povo creu. O rei de Nínive disse: o quê? Rasgou as vestes, vestiu pano de saco, falou: ninguém vai comer e beber, nem os bichos. Vamos nos humilhar. Quem sabe Deus tenha misericórdia de nós. Jonas sobe para o alto do morro e fica ali, né? Esperando o fogo descer, torcendo, né? O fogo descer. A nação inimiga, gente. O contexto deixa a gente pensar assim. E nada acontece. O povo se humilha. Quem entende a mente de Deus? Aí nasceu uma planta lá, fez uma sombra para Jonas. Ele se alegrou com aquela planta, dormiu. Quando ele acordou, a planta estava seca. Ele então se entristeceu e pediu a morte. Às vezes a gente está tão preocupado com coisas insignificantes, coisas pequenininhas, coisas que não dependem de nós. Uma planta nascer e crescer não depende de homem. Ele se entristece, Deus vai dizer para ele: você está com pena dessa planta. Eu não teria pena de 120 mil crianças que não sabem decidir do bem e do mal, fora os adultos. Eu não teria misericórdia, irmãos. Os pensamentos de Deus são diferentes. Tanto que o profeta Isaías vai virar para o povo de Jerusalém e vai dizer: os pensamentos de Deus são mais altos que os vossos pensamentos. Os caminhos de Deus não são os vossos caminhos, porque os caminhos dele são mais altos do que os vossos caminhos. Quem vai entender o plano de salvação? Quem dentre nós pegaria um filho ou uma filha e daria para ser castigado no lugar de um malfeitor, de um bandido, ou de um traficante, ou quem quer que seja? Ninguém daria. Mas Deus, por infinita compaixão e misericórdia, Ele assim o fez, porque Ele não é como nós. Os seus pensamentos não são como os nossos pensamentos, é mais elevado. Deus, em seus atributos, Ele é justiça, e a justiça de Deus, ela requer a punição pelos pecados. Se Ele não agir assim, Ele deixa de ser justo, porque o salário do pecado é o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Qual o plano de Deus então? Eu tenho que punir, mas como eu sou amor, eu quero salvar. E para que uma coisa não anule a outra, então eu recebo o castigo no lugar do homem. E assim acontece algo de extraordinário e de maravilhoso. Aquele que é eterno, não há tempo. Agora ele atravessa a eternidade e entra no tempo. Aquele que é informe, agora ele assume uma forma de criatura ao encarnar. Não pense que isso é pouca coisa. Um dos assuntos mais difíceis dentro da teologia é explicar a encarnação de Cristo. Por esses motivos, o ser eterno entra no tempo. Um Deus todo-poderoso em seus atributos, Ele é transcendente, ou seja, Ele é infinito. Você ama? Deus ama de forma infinita. Você tem senso de justiça? Deus é justo infinitamente.
você tem lapsos de bondade, Deus é bom o tempo todo e infinitamente. É por isso que causa um lapso. Como é que nós vamos explicar isso? Agora ele entra no tempo e assume a forma de homem, igual eu, igual a você. Todo poderoso, mas decide se limitar. Preste bem atenção. Não se pode dizer que faltou qualquer atributo em Cristo, porque senão isso é heresia e é negar a divindade. Por mais que nós não entendamos, onisciente, onipresente, onipotente, todos os atributos ali, se ele manifestou ou deixou de manifestar esses atributos, é outra história. Mas nós vemos essas coisas acontecendo quando nós vemos em várias ocasiões a Bíblia dizendo assim: mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, e ele responde. E o barquinho está lá, vira ou não vira com os discípulos, de repente vem alguém andando sobre as águas, Cristo andando sobre as águas, sabe por quê? Porque ele criou tudo. Então toda a criação está sujeita a ele. Ele anda sobre as águas a hora que ele quiser. Ele dá ordem para o vento e para o mar a hora que ele quiser. Sabe por quê? Porque foi criado por ele. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ali estava o Criador do mundo. Glórias a Deus. Ele veio, assumiu a forma de homem, pregou, deixou ensinamentos, e no final ele cumpriu a justiça do Pai, tomando e recebendo um castigo no meu e no seu lugar. Isso não é pouco. Não foi apenas o castigo. Se ele morresse e ficasse por isso mesmo, não teríamos esperança. Paulo vai explicar isso. Paulo vai dizer mais: e se a nossa fé, a nossa esperança fosse baseada apenas nessa vida terrena, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Quantas pessoas estão vivendo a vida de forma miserável, porque estão vivendo apenas nessa vida, com as esperanças voltadas para esse tempo. Imagina, irmãos, quem está com a esperança em Lula ou em Bolsonaro. Imagina quem está com esperança em político, em médico. Imagina quem está com esperança nessa vida em promessas vazias de homens falhos e limitados. Não, a igreja é diferente, porque a nossa esperança está naquele que criou os céus e a terra. A nossa esperança está naquele que domina o mundo físico, o mundo espiritual, aquele que domina o tempo, aquele que domina a eternidade. A nossa esperança está nele, naquele que é transcendente. Aleluia, glórias a Deus. O que eu quero dizer com isso aqui? Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Você pode dar um glória? Os dois alicerces do cristianismo, guarda isso. Os dois alicerces, os dois pilares de todo o cristianismo é a morte e a ressurreição do Senhor. Porque se ele não ressuscitasse, a obra estaria incompleta. Mas como ele ressuscitou, aleluia, Paulo explica isso. Ele ressuscitou, é porque um dia ele vai voltar. E ainda que tenhamos morrido
Ele vai chamar de volta e vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo. Uma esperança maravilhosa. A esperança do crente não é só na vida, a esperança do crente também é na morte. Aliás, a Bíblia vai dizer que Ele é Deus dos vivos e Ele é Deus dos mortos. Glórias a Deus, porque até mesmo os patriarcas oravam e faziam menção ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, quando esses já tinham partido. Morreram nesse plano, mas vivem na glória, vivem na presença do Eterno. Para Deus isso é tão extraordinário que Ele vai dizer, Ele deixa isso implícito: vocês têm começo, meio e fim. Deus não. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Eu sou o Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Quem entende a mente do Senhor ao elaborar algo tão extraordinário, e é tão extraordinário que isso estava nos propósitos eternos de Deus. João em Apocalipse ele vai dizer, vai fazer a menção sobre o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Os nomes estão escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Sabe por quê? Porque passado, presente e futuro estão assim, nas palmas da mão de Deus. Nós vivemos esses acontecimentos, Deus não. Para Ele é tudo agora, é tudo já. É por isso que a gente tem dificuldade de entender. Vocês estão entendendo? Vocês estão melhor do que eu. Aleluia. Glórias a Deus. E Paulo vai falando sobre essas coisas, sobre a salvação. Em diversos momentos ele vai exaltar a Deus. Ele vai mostrar para as pessoas como foi algo tão extraordinário que foi feito por nós. A forma como Deus lida com a humanidade ao longo dos tempos, porque há pessoas que acham que Deus só lidou com os homens através da linhagem de Abraão, através dos israelitas, através do povo judeu, mas não. Deus sempre lidou com os homens em toda a sua história. Deus sempre lidou, Deus sempre tratou. Quando Deus chama Abraão e faz promessas para ele, ele vai dizer assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra, através da tua descendência, ou para ser mais específico, através do teu descendente, aquele que vai vir e vai nascer lá na frente, seu descendente, serão benditas todas as famílias da terra. Os judeus não entenderam isso. Ao longo da história, eles olhavam para a religião como se estivessem olhando para o próprio umbigo. Deus chamou eles para que eles fossem um pastor para as outras nações, que eles fossem um guia para as outras nações, para que eles chamassem as nações ao arrependimento, para que eles ensinassem as nações a se aproximar de Deus. O que eles fizeram? Acharam que só eles eram dignos de servir a Deus, que eles eram um povo especial, só eles tinham direito à primazia. Na época de Cristo, já tinha ali no templo o muro dos gentios, e ali para mim fica claro, foi um ponto de ruptura. Foi quando Cristo chega e vai dizer: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada.
porque vocês não entenderam nada. Os gentios não podiam entrar no pátio do templo para adorar a Deus. Fizeram ali um muro, ele tinha mais ou menos essa altura, para poder delimitar o acesso dos gentios. Quem era gentio, ou seja, quem era estrangeiro, quem não era israelita, quem não era judeu, ele podia ir até aquele muro, ficava longe, não podia chegar perto. Mostrava como eles não tinham entendido o pensamento de Deus, a mente do Senhor, quando que na verdade o que Deus sempre quis foi atrair todos para si. E ele faz isso. Os judeus não entenderam. Vem Cristo e mostra e revela o real propósito de Deus. Sim. E ele morre na cruz não só pelos judeus. Ele morre na cruz por todo aquele que crê. É o que está escrito. Se é preto, se é branco, se é japonês, se é africano, se não é, se é louro, se é gordo, se é magro, se tem barriga, se não tem, se é rico, se é pobre, não existe distinção. É para todo aquele que crê. Glórias a Deus. Cristo ressuscita, deixa ordens para os seus discípulos e ele sobe vivo ao céu. E a Bíblia diz que ele senta à destra do Pai. Os discípulos estavam reunidos. No dia de Pentecoste vem um som de um vento veemente e impetuoso, a chegada do Espírito Santo. Não que o Espírito Santo não estivesse antes, mas é o início do ministério do Espírito Santo na terra. O cumprimento daquela palavra que Cristo disse: eu vou, mas não deixarei vocês órfãos, eu enviarei outro Consolador, o Espírito de graça e de verdade, ele estará com vocês. Glórias a Deus. E ali eles estavam reunidos, estavam com medo, já havia perseguição, mas cumpriram ali a ordem de Cristo. Espera, veio o Espírito Santo, eles são revestidos de poder, línguas de fogo foram vistas. Quem entende a mente de Deus, né? Já imaginou como é que é o mundo espiritual? Algumas coisinhas que foi permitido, né, a gente saber. Imagine a totalidade, imagine como que vai ser na glória, quando os nossos olhos finalmente forem desvendados. Oh, glória, meus irmãos. Eles viram ali línguas de fogo, começaram a falar em outras línguas. E deixa eu te falar uma coisa: haviam ali diversas nações por causa da festa em Jerusalém, e haviam pessoas de várias nações, de vários idiomas diferentes. E os discípulos começaram a glorificar a Deus e exaltar a Deus, e cada um entendia no seu idioma natal. Oh, glórias a Deus! O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que está óbvio que não era só para os judeus. O plano de Deus nunca foi só para judeus, só para Israel, mas era até os confins da terra. Deus abandonou então os judeus? Não. Quem crer será salvo. Se o judeu crer, vai ser salvo. Como na época de Cristo, os apóstolos eram o quê? Judeus. Paulo, que escreveu essa obra maravilhosa, inspirada pelo Espírito Santo, era o quê? Judeu. E quem mais crê? E agora acontece o seguinte: os gentios começam a crer mais do que os próprios judeus, do que os próprios israelitas, e a obra de Deus começa a crescer desenfreadamente, porque quem vai parar os planos de Deus? Paulo fez viagens missionárias, o apóstolo dos gentios, porque ele fundou várias igrejas
entre as pessoas estrangeiras, entre os povos estrangeiros. Sim, mas essa igreja aqui é uma das que ele nem tinha passado. Então qual o apóstolo que foi lá? Qual o missionário? Qual o pastor que foi lá para abrir aquela obra? Nenhum. Ali as pessoas que estavam na festa judaica, crentes, estavam na festa judaica, ouviram a pregação de Pedro e creram. Aí voltaram para a sua nação, para a sua terra, e começaram a pregar. E ele tinha romano, voltou também, começou a pregar, e a obra de Deus começou a crescer. Os apóstolos foram lá depois para poder confirmar a obra, né? Para poder ajudar na edificação dos irmãos, mas já tinha a igreja dos romanos já estavam lá. Aleluia, sabe por quê? Porque o agir de Deus não depende de título. O agir de Deus depende de um coração inflamado pelo Espírito Santo, de uma mente que lhe seja obediente. Glórias a Deus. Quem entende a mente do Senhor? Eu já vou encerrar. O capítulo 8 de Romanos é maravilhoso. É o capítulo da vida de todo cristão. Depois você leia. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. O diabo acusa as pessoas pelo passado, sim ou não? Sim. As pessoas acusam pessoas pelo passado, sim ou não? Como pode, né? Era traficante, agora é pastor. Já escutaram isso? Era cachaceiro, era mulherengo, era mulher da vida, e agora está na igreja. Já ouviram isso, né? Sabe por quê? Porque a mente dos homens não alcança. Criaturas limitadas. Até o nosso perdão é um perdão meia boca. Eu perdoei, mas se pisar no meu pé de novo, na próxima vez vai ficar ruim, não é? Porque nós não prestamos, somos ruins. A queda, a natureza pecaminosa em nós faz isso, dentre tantas outras bondades. Só vamos ficar livres disso no advento da vinda de Jesus, quando nós recebermos corpos glorificados. Quando nossos corpos forem glorificados, semelhante ao corpo de Jesus, estaremos livres dessa natureza pecaminosa. Mas enquanto isso não ocorre, estamos sujeitos. Eu estou dizendo isso porque o diabo acusa pelo passado. As pessoas acusam pelo passado. Sabe o que Deus diz? Os teus pecados eu lancei no mar do esquecimento, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode dizer: e dos teus pecados eu não me lembro mais. Romanos 8:1 vai dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Alguém pode dizer: mas ele era isso, ele era aquilo. E Deus vai dizer: eu não me lembro. Sabe por que ele não se lembra? Porque quando Cristo foi levantado na cruz do Calvário, ele foi levantado no meu e no seu lugar. Preste atenção, isso não é pouca coisa. No meu e no seu lugar. E ali todos os nossos pecados foram perdoados. Você não entendeu? Pecados do passado, os pecados do presente e aqueles pecados que você ainda ao longo da sua vida vai cometer.
Todos os pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Aleluia. Por isso está escrito: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não pode ser para o desobediente, não pode ser para aquele que vive no mundo, é para quem crê. Esse é o plano de Deus. Ah, mas vai reclamar com Deus. Se não concorda, reclama com Ele. Esse é o plano de Deus. E é assim que é. Fulano era isso, era aquilo, se converteu, já está com a Bíblia debaixo do braço. É assim que é. Não tem purgatório para passar um período pagando pecado, para depois dizer que é santo, não. Aceitou Jesus agora, imediatamente está perdoado. Confessou a Jesus, é na hora, é imediatamente. Padre não pode perdoar pecado, pai de santo não pode perdoar pecado, pastor não pode perdoar pecado. Quem perdoa, quem pode perdoar pecado é Deus. Lembra? O homem que foi, do paralítico que foi baixado até a presença de Cristo, aleijado. Cristo vira para ele e diz assim: filho, teus pecados estão perdoados. Aí os fariseus murmuraram no coração, no pensamento: que homem que está perdoando pecado? Só Deus que pode perdoar pecado. E a Bíblia vai dizer que eles sabiam o que eles pensavam. Olha aí, ó, onisciência. Por que vocês estão murmurando no coração de vocês? O que é mais fácil falar para esse aleijado? Teus pecados estão perdoados, ou levanta, toma sua cama e anda? Para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado, segura aí, filho, pega a tua cama, levanta e vai embora. Aquele homem na hora levantou e ele foi curado e ele andou. Jesus tem poder para perdoar pecado. Glórias a Deus. E nós vemos a exaltação do apóstolo Paulo nesse louvor. Há coisas da mente de Deus, nos planos de Deus, que nós não entendemos, nós vamos entender na glória. Segura. O que é o mundo espiritual? A gente vive no plano físico, mas existe o mundo espiritual. Sim, existe. Calma aí que nós já vamos encerrar com esse texto. Um dia João estava preso na ilha de Patmos. Olha só, olha que história. Preso por causa da pregação do Evangelho. Hoje muitos pastores são presos porque está envolvido com falcatrua, desvio de dinheiro, não é verdade? Enrolado com a justiça, com a agiotagem. Mas ali não era a situação, estava preso por causa da palavra. Em Patmos, era uma ilha presídio. Ele ouve uma voz que falou com ele. Ele vai dizer que a voz era semelhante a trovões, era como o som de muitas águas. Quando ele vira para poder olhar, ele não vê mais o cordeiro como havia sido morto, na forma como ele conhecia. Ele agora vê algo diferente. Ele olha e ele vê pés como latão reluzente, vestes brancas como a lã. Ele vê olhos como chamas de fogo e uma face que iluminava mais do que a luz do sol. Ao meio-dia, e da sua boca saiu uma espada de 2 gumes. E ele, quando viu isso, caiu de joelhos como morto na presença daquele que falou com ele. Era Cristo. As coisas no mundo espiritual tomam dimensões mais elevadas e diferentes. A mão de Cristo vem sobre ele e diz: não tema, você não vai morrer, mas vai ser revelado para você algumas coisas que ainda vão acontecer. João então é transportado para onde está o trono de Deus. Imagine a visão.
João está tentando explicar para nós de forma humana, ou seja, no vocabulário humano, com coisas que eram da sua época. Ele tentou explicar. Ele vai dizer: eu vi um mar de cristal muito grande. Do outro lado havia um trono imenso. Aleluia. Segura, ele está descrevendo. Mas você duvida que era muito mais? Uma criatura limitada, de vocabulário limitado, está vendo coisas que Paulo vai dizer que é inenarráveis, que não subiu ao coração do homem, que ninguém nunca viu, mas que está preparado para aqueles que amam a Deus. É isso que João está vendo. Ele tenta explicar, segura que eu já vou encerrar. Ele tenta explicar. O trono é grande. Aquele que estava sentado no trono brilhava mais que a jaspe, e a sua presença não podia conter nos céus e na terra. A presença dele não cabia nos céus, não cabia na terra. E haviam 4 seres viventes que voavam ao redor desse trono, e esses seres viventes clamavam, exclamavam por toda a eternidade, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Aleluia! Seres celestiais com 4 rostos. Nós temos uma face. E aqui a gente não está falando de uma pessoa falsa que tem uma cara e depois tem outra. Não. Nós estamos falando de seres que tem uma face aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Uma face é um rosto de águia, na outra é um rosto de leão, na outra é um rosto de touro, na outra é um rosto de homem. Esses seres tinham 6 asas. Com 2 asas eles voavam. Tenta imaginar, João descreveu isso aí. Tenta imaginar, nossa mente não alcança, mas é maravilhoso. Eu creio, eu dou glória até sem entender. Um dia eu vou ver, um dia você vai ver. Aleluia! Glória a Deus! Com 2 asas tampava os pés. Com 2 asas voavam, e 2 asas eles tampavam o rosto, porque estavam ministrando na presença daquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia! Glórias a Deus! Jesus um dia disse assim: não se turbe o vosso coração, não tenham medo, é o que ele quis dizer. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não tivesse essas moradas, eu iria falar agora que eu vou preparar lugar, mas tem morada lá. E se eu for, é porque eu vou voltar para vos buscar, para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês também estejam. Glórias a Deus. Ele vai voltar. Ele vai voltar para nos buscar. Muito em breve, a trombeta vai tocar, o arcanjo vai bradar. Os homens não vão entender. A volta de Cristo será com poder e grande glória. Está escrito, Mateus 24: todo olho verá. Os poderosos, aqueles que rejeitaram a Cristo, vão correr, vão sentir o pavor, o terror com a presença daquele que é santo. A igreja não, a igreja vai glorificar. A presença de Deus para a igreja não causa pavor, não. A presença da igreja traz alegria, traz gozo, traz paz, é comunhão. Mas para aqueles que passaram a vida toda negando a Deus e desobedecendo a Ele,
Esses vão sentir medo, vão clamar para as montanhas: caiam sobre nós, porque nós não aguentamos, nós não suportamos a presença dEle. Ele vai vir, todo olho verá. Aleluia. E Paulo vai dizer assim: não se preocupe, tem uma ordem cronológica aí. Quem morreu em Cristo, imagina, desde de Adão, todos os santos que morreram, todos os servos e servas de Deus que morreram, e vinham Jó, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, Moisés, Josué, Arão, vem vindo. Débora, Miriam, vamos lembrando. Raabe, aquela que era prostituta. Raabe pulou no barco, pulou dentro do barco, não pulou do barco, pulou no barco. Ela entrou no meio do arraial. Opa, é aqui que eu vou ficar. Ruth, a moabita, não vou te deixar. Para onde você for, eu vou. Seu povo é meu povo, seu Deus é meu Deus. Menino, todos esses morreram. Isaías, Ezequiel, Jeremias, profeta das lágrimas, menino. Eliseu, Novo Testamento, tem os apóstolos, tem José, pai de Jesus, Maria, mãe de Jesus, pai terreno, irmãos? Pedro, Tiago, João, os apóstolos, a igreja primitiva, a igreja até o 3º século foi a mais perseguida, a igreja da Idade Média, primeiro, a igreja da época do avivamento, Calvino, John Bunyan, John Wesley, vamos lembrar? Todos esses, os cristãos que fundaram as igrejas no Brasil, os missionários, menino, mamãe, avô, avó, aqueles que já tombaram, pastores aí, a gente lembra com saudade. Todos esses vão ressuscitar primeiro, a primazia para eles. Paulo vai dizer: quando esse evento acontecer, Cristo nas nuvens, anjos, trombeta, arcanjo. Tente imaginar. Eu não sei como que vai ser o processo, eu sei que vai acontecer porque Deus falou. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas ele morreu queimado e virou pó. E veio a chuva e levou o pó, espalhou. Vai ressuscitar. Mas ele morreu no mar e os peixes comeram. Vai ressuscitar. A Bíblia vai dizer que o mar vai devolver os mortos, a terra vai devolver os mortos. Não importa o jeito que morreu, vai ressuscitar. Para Deus nada é impossível. Lembra de Ezequiel no vale de ossos secos? Só basta uma palavra. Aleluia. Imagina o evento, irmãos. Isso não vai ser oculto, não. Todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. Nós vamos ver os túmulos abrindo, os santos subindo, e daqui a pouco os nossos corpos também são transformados. Eu e você iremos subir, seremos arrebatados e vamos encontrar com Jesus nas nuvens. Sabe o que isso significa? Estaremos para sempre com o Senhor. Para encerrar, agora fica mais fácil de entender isso aqui. Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos
e inescrutáveis os seus caminhos. E quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Para nós aqui, ó. A ele seja a glória para sempre. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus continua te abençoando, Dante. Bênção pura, rapaz. Irmãos, quem que gostaria de ouvir o pastor Denis pregar novamente aqui na igreja? Amém? Vamos dar uma forte salva de palmas a Jesus? Pela beleza mais uma vez. Já está convocado.